Vocês entram no salão finalmente. Aquele salão é oval, tem 2 escadas. Quando vocês vão passando assim pelo meio do salão, vocês já ouvem um barulho horrível do chão. Vocês olham para baixo e já veem que o chão rachou completamente, de um lado para o outro. Pá! Braços começam a sair por todos os lados. Aqueles gemidos que vocês já conhecem dos mortos-vivos. E a gargalhada começa a parar no ar. Peraí, mas a entrada do salão ainda tá aberta? Tá. Então bora todo mundo correr. Quando vocês se viram, uma bola de fogo passa por cima da cabeça de vocês. Vocês sentem até aquele calor, aquele barulho do fogo. Explode a parte de cima da porta e ela começa a cair. Todo o umbral, tudo começa a desmoronar. Peraí, tem como eu correr lá e botar meu escudo e segurar uma passagem pra todo mundo? Tem. Você consegue correr por cima de todo mundo. Os braços dos mortos-vivos seguram suas pernas, mas você, com toda a sua força de guerreiro, passa ignorando tudo isso. Levanta seu escudo e segura todo aquele entulho. Seu escudo começa a ranger como se gritasse, mas você conseguiu segurar uma pequena entrada, uma pequena passagem. Então bora todo mundo correr. Vocês correm, mas é muito devagar. Enquanto os mortos-vivos já estão se levantando, eles já começam as unhas dele rasgar. Quem não está tão protegido aí da pedaço de perna, tudo mais, mas vocês vão conseguindo passar por eles e começam a passar por debaixo da entrada que o guerreiro faz para vocês. Guerreiro, você conhece muito bem suas armas. Você sabe que seu escudo está para romper. O último ainda não passou. O mago, o mais lento de todos, ainda está um pouco para trás. O que é que você faz? Não, eu vou confiar nas minhas armas, eu vou segurar até o último passar. Mago, você consegue passar por debaixo da abertura que o guerreiro fez, mas quando você passa, no segundo que você bota o pé para fora daquele salão oval, você ouve o ranger como se fosse um grito daquele escudo que protegeu todos vocês daquele entulho. O escudo se rompe e todo aquele entulho soterra o guerreiro. E aí galera, eu sou o Dimitri, esse é o R2PG e hoje nós vamos falar sobre morte. Morreu antes ele do que eu. Porra nenhuma, nós vamos falar sobre o luto, nós vamos falar o jogador morreu, o jogador não. Se o jogador morreu, você vai no enterro dele, você fala com a mãe dele, né, fica triste lá junto com ela, mas, não sei, o personagem continua lá. Mas, se o personagem morreu, o jogador continua lá e ainda vai dar trabalho pro mestre. E aí a gente vai falar sobre isso mais tarde. Primeiro eu queria que vocês dessem uma clicada aqui. Se não aparecer nada nesse card aqui, eu vou ficar no vácuo, mas quero que saiba que na descrição do vídeo vai ter lá a primeira parte desse vídeo, onde eu falei sobre morte. Eu estou com essa mesma camisa, mas podem reparar que o microfone da lapela é diferente, não é o mesmo dia, e eu não sei porque eu estou me justificando com relação a isso. O personagem morreu. O jogador ele tem 3 opções. Ele pode vazar da mesa, isso aí acontece muito quando ele tem outras coisas para fazer, outros projetos da vida dele, ele vai embora, ou ele aziou, ele simplesmente não está mais satisfeito com a campanha, ele não está mais satisfeito com o jogo, ele não está mais satisfeito com a mesa, ele não está mais satisfeito consigo mesmo, ele vai fazer uma cirurgia, ele vai para outra cidade, ele vai começar o mestrado dele, ele não vai ter mais tempo, então ele parte, ou simplesmente ele não gosta mais da galera e parte. O importante é que ele escafedeu-se, beleza. A segunda opção também não muito comum, né, como a primeira, simplesmente acabar o jogo. Às vezes o personagem era tão importante que o jogo basicamente circulava nele, ou então, sei lá, a mesa não, graziou, vamos começar outro jogo mesmo e dane-se. Isso aí foi só o epicentro do bagulho, já tava ruim, né? Então vamos continuar, seguir em frente. E o comum, mais comum mesmo, é ele fazer outro personagem. Cara, fazer outro personagem não pode ser uma fotocópia do que morreu. Isso é importante até para a interpretação dos outros jogadores. Colocar uma fotocópia do que já morreu é um personagem sem background que vai atrapalhar a história. É um personagem fraco, vamos dizer assim, fraco no sentido de não ter profundidade. Ele é uma cópia, ele é uma fotocópia e foda-se, ele é como um boneco de massa que são fotocópias um do outro, né? Ele não vai adicionar nada à trama. E segundo, se ele for igual, vai perder uma parte do luto que é interessante, que é, por exemplo, imagina que ele fez outro ladino, imagina que ele fez outra classe, e aí ele é contratado para substituir aquele que tá faltando. Primeiro, ele já não vai fazer parte da party no sentido de sentimento, ele vai fazer parte da party no sentido que ele faz parte do grupo somente. Ele não vai estar a mesma união que aquele outro que faleceu tinha. Nesse sentido, quando toparam com certa situação e aquele personagem agir de maneira diferente do que o outro agiria, um jogador mais esperto aí, mais inteligente, já sacaria isso e já traria isso como interpretação. Traria alguém pra trás assim, pô, olha, lembra do? Já daria um certo roleplay
naquele momento, além da questão do luto, nós temos também a questão dos ritos fúnebres. Como será o rito fúnebre daquele personagem? Um paladino, você tem que enterrar ele de acordo com o deus dele, se é um deus da ressurreição, preparar aquele corpo, mumificar de uma maneira que ele possa ser ressuscitado depois. Será que ele faz parte de um deus bélico ou maligno, que ele tem que ser cremado? Será que ele vai ser enterrado de acordo com os rituais fúnebres daquela cidade que ele estava? Será que ele vai ser colocado no rio com palha e alguém jogar uma flecha e botar fogo, que nem a gente vê em R.R. Martin no Jogo dos Tronos? Será que nem a gente vê no Rei Arthur, que nem a gente vê na saga de Vikings? Será que ele vai ser enterrado? Será que ele vai ser cremado e depois enterrado, ou então cremado e colocado no pote e sendo levado na bolsa da bag de alguém? Ou vão jogar o pó dele em algum lugar? Eu não sei. Isso aí é uma questão que a gente pode falar mais tarde, um outro vídeo, a gente falando sobre cultura fúnebre pra mesa de RPG, e a gente fala de vários tipos de rituais aí, vai ser bacana. Além do luto, além do novo personagem entrando e ele já não sendo tão, vamos dizer assim, tão próximo, aquela interpretação de esse cara ele tá aqui porque eu contratei ele, eu não confio nele. Essa confiança ele vai vir com o tempo, assim como foi quando começou a campanha. Senhores, questão de interpretação. Eu vou falar agora focando mais no personagem novo. Saca só, você tá ali, você não tem as mesmas ligações que tinha antes. Tente se tocar que você não deve rir das piadas internas, porque você não sabe por que eles estão rindo daquilo. Porque você como jogador, você passou, mas você como personagem não passou por aquilo. Tente se lembrar que você não confia naquele grupo por inteiro. Afinal, vocês não são amigos, vocês não têm a mesma ligação forte que ele tinha com outro personagem. Você não tem tudo isso, então isso deve ser interpretado, isso deve ser colocado bastante atenção, o mestre tem que ficar de olho nisso também, tá bom? Vamos imaginar que na party quem morreu foi um NPC. Senhores, não tem diferença, você vai ter que interpretar da mesma maneira o luto, você vai ter que interpretar da mesma maneira se um outro NPC entrar pra party. Tudo isso você tem que ficar de olho, porque os personagens de vocês não sabem que um NPC e outro é personagem jogador, eles não têm essa noção. Isso tem que ser observado também sobre a questão da interpretação. E antes de eu soltar pra vocês a principal dica de hoje, eu vou falar sobre Haitouken Sou no Gringar, que é um anime muito foda, que são umas pessoas que vão pro mundo paralelo. Eu sei que você já tá chateado desse tipo de anime, mas esse aí vale a pena. Ele tem um estilo de traço muito interessante, lembra um MMORPG. Por exemplo, você olha o anime, né? Tá os personagens lá e atrás tem todo o mundo. Da maneira que você olha, eu juro pra vocês, parece que se ele fosse lá, por exemplo, numa parede que tem uma espada, ele não conseguiria pegar a espada, porque parece aqueles jogos de RPG de computador, em que você não consegue interagir de maneira perfeita com o cenário. Parece que o cenário é como se fosse realmente de computador. É muito interessante. Claro que isso não acontece. Ele não vai lá tentar pegar a espada e não consegue interagir. Isso não acontece no anime. Agora, o que ele tem a ver com o que a gente tá falando aqui? Um dos personagens lá, ele morre bem no primeiro arco da história, né? Isso não é spoiler, na verdade e foda-se, é bom. Ele morre. Todo mundo sente, as relações dos personagens mudam, porque aquele cara ele era importante pra party. A ligação com cada um deles, com cada um dos personagens era diferente. A reação de cada personagem pela morte daquele cara é diferente. Alguns choram, outros ficam putos, outros se revoltam, outros ficam mais calados. Certas relações que não tinham nada a ver com ele ficam diferentes. Tudo isso é muito bem trabalhado nesse anime. Sem contar a principal dica, as missões que vão surgindo, né? As missões que vão surgindo pela morte do jogador. Isso é uma dica pro mestre. Pense bem nas aventuras que podem ter um trigger, né? Ou que podem ser ativadas, podem ser engatilhadas pela morte de um personagem. Então, já começa no Gringar, o mestre do que faleceu fala assim, olha, ele tem que ser cremado logo, porque senão o Deus da Noite vai possuir ele, e ele vai se levantar em alguns dias. E eles, não vamos aceitar o seu dinheiro, não quero que você creme ele, a gente vai juntar e vai conseguir fazer o ritual fúnebre dele da maneira perfeita, e eles vão lá atrás da grana, que é muito difícil e muito contada pra eles, nesse anime, né? O dinheiro é uma coisa bem difícil, e eles vão atrás para que ele não seja pego pelo Deus da Noite. Eu vou voltar nessa questão, vou voltar aqui pro anime. Tem um novo personagem que é apresentado,
ele também é da mesma classe que o que morreu, só que ele age completamente diferente. A maneira que ele age é completamente diferente, a maneira que ele se porta é completamente diferente, a maneira que ele luta é diferente, e isso causa certa estranheza na própria party. Quando eles voltam assim, pra cidade, pro bar, eles não sentam juntos. Essa pessoa, esse novo personagem, ele vai pro outro canto dele, porque eles não são amigos. Eles estão apenas trabalhando juntos, são colegas de trabalho. Então a diferença do amigo e do colega de trabalho. Eles não passaram pelas mesmas situações juntos. Mas claro que isso vai mudando com o tempo, vai mudando conforme o anime vai avançando. Agora voltando pra dica. Vamos imaginar que você tá andando numa dungeon e você topou com um grupo de criminosos que estavam por lá, um bando de arruaceiros, ou um bando de gente que tá pilhando que nem vocês. E aí acaba tendo um confronto. Vocês derrotam eles e vão embora. Vocês nem vão lembrar deles depois. Mas vamos imaginar que um dos personagens morreram. E imaginar também que um desse pessoal simplesmente fugiu. Então já tem uma missão aí de ir atrás desse cara aí pra pegar ele. Ou então não. Ou simplesmente eles estavam ali fazendo outra coisa, não simplesmente roubando a dungeon. Então o que eles estavam fazendo? Quem estava por trás disso? Quem é que deu a ordem pra eles aparecerem ali e por causa disso nosso conhecido morreu? Vai dar a oportunidade de dar missões novas pra party e... eu te juro, uma missão que você faz por uma questão de jogo ou por uma questão de dinheiro, não sei o que, é muito menos interessante do que aquela missão que você faz porque faz parte do interesse do seu personagem, tá? Completamente envolvido com os interesses pessoais de cada um ali. Então, roladores de dados, eu quero que vocês deem like aqui pra gente, se inscreva se você não é inscrito, se você gostou, você diga aí que você gostou, se você não gostou, você diga que você não gostou. Como foi a morte de um personagem de vocês na mesa, como é que o pessoal reagiu? Digam aí nos comentários e eu, por favor, o meu pedido mais importante aqui é que vocês sejam felizes e até mais.